Bora para a aula 4 de World Building, nosso aulão gratuito aqui, sequência de 5 aulas para você engatar em construir seu mundo de fantasia. E hoje a gente vai falar do CEP, que não é o código postal do seu mundo, mas sim um conceito único, importantíssimo para todas as partes do seu mundo que você criar. E o que é o CEP? O CEP é, na verdade, uma tríade de 3 conceitos que vão impactar, vão influenciar todos os lugares do seu mundo. E este conceito, essa tríade, é composta por 3 elementos que são cultura, economia e política. E essas 3 coisas se relacionam com o mundo, se relacionam em si mesmas e retornam ao mundo influências de como ela vai mudar a geografia, a história e a captura e distribuição daqueles tais recursos e os recursos únicos. Falando de cada um deles aqui. A cultura de um povo determina muitas coisas, dentre celebrações, dentre festivais, dentre feriados, mas também as crenças dessa população, desde religião até a conceitos mais simples, como por exemplo, quem que é o líder familiar? É a mulher? É o homem? É o filho mais velho? Como que funciona isso? E isso influencia também depois a política, a gente vai falar mais sobre isso. Dentro desse conceito, quais são alguns aspectos únicos da cultura do seu povo? E isso tem muitas camadas pra gente falar de cultura, obviamente, mas vou citar aqui alguns itens que você pode testar, desenvolver para o seu mundo. Arte, filosofia, religião, teologia, sociologia, estudo das ciências, estudo da magia, distribuição de tecnologia, racismo, xenofobia. Todos esses aspectos são questões de uma cultura, que é basicamente como eles veem o mundo, como eles querem ser vistos pelo mundo e como isso influencia eles. Sem falar também, que esqueci aqui, de culinária, quais são os pratos típicos. E a parte mais maluca de tudo isso é que uma cultura, ela não existe sozinha, ela sempre depende de outras coisas e sempre é influenciada por outras coisas. Dentre elas, 2 aspectos básicos, que são a economia e a política. Então, o que é a economia de um povo? A economia, ela é primeiramente os recursos que esse povo tem disponível. Cada povo do mundo vai ter acesso fácil a alguns recursos e vai ter acesso difícil a outros. Nesse sentido, este povo, esse local que você está pensando naquele momento, ele é autossuficiente ou não? Ele depende de outros povos para sobreviver. Às vezes existe um povo em determinado lugar que tem muita abundância de água, mas eles não têm, às vezes, comida. Ou melhor, às vezes eles até têm comida, eles pescam, mas eles não têm acesso a tijolos e madeira para construir as casas deles. Eles são uma população ribeirinha que não conseguiu ainda desenvolver, por isso eles exportam água e comida e importam esses outros alimentos. Nesse sentido de economia, é legal você pensar principalmente em água, comida e matéria-prima. Tanto, eu vou até colocar 4 aqui: água, comida, matéria-prima e recursos militares. Essas 4 áreas da economia, elas definem muito como um povo se protege, um povo se sustenta e como ele se relaciona com o mundo. Às vezes você tem uma população ribeirinha que tem tudo o que precisa, mas eles são extremamente frágeis para uma invasão militar. Hoje, por exemplo, se a gente for com um tanque numa aldeia indígena e der uma bazucada, acabou. Já isso não é tão simples em uma fortificação americana, tipo o Pentágono. Chega com um tanque na frente do Pentágono para ver o que acontece com você. Por isso, tudo isso são aspectos para você pensar em cada uma dessas civilizações ou neste povo que você está começando a desenvolver. E a cultura é influenciada pela economia e vice-versa. Porque como um povo vai desenvolver um prato típico se ele não tem acesso àquele prato típico? Prato típico só é típico porque aqui os ingredientes daquele prato crescem ali, né? E também ao redor dessa escassez ou abundância de recursos, como que a cultura se desenvolve. Então, hoje a gente conhece alguns povos que têm muitos poucos recursos, principalmente os povos africanos, mas que tem uma cultura de muita alegria, às vezes até de rezar pro Deus Sol. Algumas tribos africanas ainda acreditam nesses conceitos, né, de politeístas, e isso traz uma cultura completamente distoante dos recursos, e às vezes não. Às vezes o recurso é muito abundante e a cultura também acompanha. Por isso, essas 2 coisas vão se influenciar constantemente e também vão influenciar um outro aspecto que vai influenciar elas de volta, que é a política. Como que é a política daquele local? Com base no que você já imaginou de cultura, com base no que você imaginou de economia, como que a política distribui isso? E o que é a política, afinal de contas, neste conceito? Ela é basicamente como que a sociedade se organiza. Ela se organiza em pequenos blocos, ela é vertical, ou seja, você tem níveis de governo, ela é horizontal, não tem ninguém acima de ninguém, ou tem apenas 1, 2 camadas acima, rei e o resto,
Ou não, é rei, tem os conselheiros, tem a guarda real, tem os barões, tem os líderes burgueses, depois os camponeses, né? Ou às vezes a sociedade é muito mais tecnológica. Cyberpunk, por exemplo, tem as super enorme organizações, tem as organizações menores, depois tem o povão, depois tem os nômades, né? Tem todo esse conceito ali desenvolvido. E a política, ela vai determinar alguns aspectos. Primeiro, como os recursos da economia são distribuídos pelo povo, pelas unidades familiares, e também como a cultura se porta, porque a política influencia isso, né? Hoje no carnaval brasileiro, por exemplo, por que as pessoas simplesmente não saem andando peladas no desfile de carnaval? Porque tem leis que proíbem isso. Ah, elas estão basicamente peladas? Estão, mas elas ainda estão vestidas. Por que as pessoas simplesmente não fazem isso o ano inteiro, por exemplo? Por que num lugar que é muito quente as pessoas usam roupas? Por normas políticas, por bloquear atentado ao pudor, por coisas nesse sentido. Por que um prato, às vezes, é muito típico num lugar e não existe em outro lugar? Às vezes a política também restringe, às vezes a política organizando os recursos econômicos fazem com que tenha abundância ou não de determinado alimento. Às vezes um lugar só come peixe porque economicamente não vale a pena para os governantes que estão operando aquela economia trazerem outros alimentos ali para dentro. Por isso, esses 3 pilares vão influenciar muito e vamos falar um pouco sobre exemplos disso. Em Westeros, isso é muito evidenciado, mas assim, fica escancarado na nossa cara. Tanto que uma das críticas do George Martin pro Tolkien é que o Aragorn governou e parece que foi um governo feliz para sempre. Mas ele fala, tá, beleza, mas quando ele distribuiu as tropas, quais recursos ele tinha disponível, como que ele operacionalizou todo aquele regime militar. E se você vê ele lá mais pro fim, a Olenna Martell, aquela senhorinha que é top, que manja muito, uma hora que acho que o Tyrion chega pra conversar com ela sobre os custos de guerra. E ela não quer muito falar daquilo e tal. Ela fala, não, você não tá entendendo. Ela fala assim, você acha que eu não tô entendendo? Você acha que eu não sei que a gente precisa de X litros de leite para manter não sei o quê? Você acha que eu não sei que a gente precisa de tantos carneiros para manter as tropas em campo? Ela começa a listar todos os custos que uma operação militar possui. Por isso, é nítido em como o George Martin explora as diferentes culturas. Se você vê a cultura do norte, que é uma galera seca, mas muito honrosa e unida, versus o sul, que é Dorne, que a galera simplesmente sai pegando todo mundo e eles não querem se conectar com o resto do mundo, e o centro ali, que é uma galera muito política, junto com a economia, onde o norte quase não tem recurso, onde eles estão no inverno lascado, e onde ali no centro, no sul do continente, eles têm muita disponibilidade das coisas e por isso eles são mais prósperos. E a política, que tem um trono de ferro que governa tudo, e a política do Game of Thrones não precisa nem falar, né? Você tem o rei, você tem os nobres, você tem as casas menores, você tem os camponeses, lá tá perfeitamente escalonado ali o sistema de suzerania e vassalagem, né? Na Terra-média, alguns desses aspectos não são tão desenvolvidos assim, no sentido micro da coisa, mas é muito nítido o aspecto macro. É muito óbvio ali a política, as relações entre os povos, as relações entre os anões e os elfos, com os humanos e os humanos dentro do próprio povo, porque com é aquela cena, né, que o Théoden fala do onde estava Gondor quando o Oeste caiu, todos aqueles questionamentos e toda aquela tensão que é criada, junto com os recursos que também são diferentemente distribuídos ali pelo mundo. De forma geral, a Terra-média, dentro do conceito dela, você percebe que ali, que o Rohan é uma espécie de uma savana, enquanto o condado é um descampado maravilhoso, né? Existe também essa larga diferença. E também no meu mundo de Nindale, quando eu queria ser domas subaquáticas, claro que eu também precisei pensar tudo isso, como seria a cultura, quais recursos eles têm disponíveis. Por exemplo, eles não têm pedras disponíveis, como eles vão construir coisas de pedra, armas de pedra, se eles não têm acesso a uma mina, a um local de mineração. Mas eles têm muito acesso à água, e eles estão protegidos, muito bem protegidos de outras ameaças. Então, eles têm essas vantagens, e como isso vai se desenvolvendo. Nesse sentido, esse é um tópico gigante que talvez você passe não horas, não dias, mas meses desenvolvendo. Na verdade, todo o seu mundo você vai passar meses desenvolvendo. Não acha que você vai terminar aqui, seu mundo vai estar 100% pronto, porque dificilmente ele vai estar. Você realmente precisa colocar essas ideias no papel, precisa desenvolver, precisa ir criando, a menos que você realmente queira começar só com um vilarejozinho e deixar crescer a partir disso, seja num livro, num conto que você quer escrever e ver pra onde vai, ou você já sabe onde vai, seja numa mesa de RPG que você quer fazer os seus jogadores criarem. Inclusive, isso é algo que eu tô fazendo. No meu mundo pessoal, eu criei tudo depois que construí uma história pequena. E numa mesa de RPG aqui que eu faço presencial com meus amigos, eu fiz o oposto. Construí um vilarejozinho e tô deixando crescer a partir daquilo, com todos esses conceitos já pensados, mas só para aquele vilarejo pequeno. Então, com base nas ideias que você já tem, tudo que você já pensou, na geografia, agora vai lá e aplica esse CEP. A cultura, a economia e a política. Essa tríade em cada um desses locais do seu mundo ou no mundo como um todo. E depois que você terminar, apenas depois que você terminar, pelo menos o rabisco ali, o rascunho inicial, aí você vem pra aula 5, certo? Então tamo junto e
Até a aula que vem.